Oi, eu sou o Cowboy Toybunny, a esponja digital, e hoje a gente vai falar sobre uma das teorias mais malucas, mas que de alguma forma ainda faz sentido que eu já vi. A teoria da pele de Bob Esponja. Esse canal não é para crianças. Eu consumo muito YouTube, eu assisto YouTube praticamente o dia todo. Sim, enquanto eu tô editando também. Eu só paro de ver YouTube pra ver novela ou pra ouvir algum podcast de crime. E há algum tempo atrás eu mergulhei nos vídeo essays, que são vídeos extremamente grandes da gringa, eles chamam eles assim de alguma forma. A gente meio que adaptou o termo pra documentários. Outro nome pra eles é deep dives. Esse nome eu gosto bastante, principalmente hoje que a gente vai falar sobre o fundo do mar. Dentre esses vídeos que eu assisti, eu já devo ter visto esse há uns 3 ou 2 anos. Ele nunca me saiu da cabeça. O vídeo se chama A Teoria da Pele, que foi formulado pelo canal gringo Doug Woolever, ou alguma coisa assim, Woolever. Um dia, quando eu tava assistindo Bob Esponja, eu notei algo bizarro. Isso era tão bizarro que eu decidi gastar meses analisando cada episódio de Bob Esponja Calça Quadrada, procurando respostas. E o que eu acabei encontrando era uma teoria da conspiração completamente original. Uma impossível, mas com muitas evidências, que iria destruir tudo que nos contaram sobre a fenda do biquíni. Essa é a descrição do tal vídeo do Doug, que teria sido postado dia 20 de abril de 2019. Nesse vídeo aqui do meu canal, eu quis traduzir esse vídeo do Doug, de 1 hora e pouco, levantar alguns pontos e debater tudo que foi gerado em torno dele e ver o que vocês acham, espalhar a palavra. Todo o crédito da pesquisa de assistir o desenho vai pra ele. Inclusive, chequem o vídeo no canal dele. Ou pelo menos vão lá dar um salve, sei lá. E há muito tempo eu já queria fazer algum vídeo sobre Bob Esponja, porque foi um dos meus desenhos de conforto da infância. E eu assisto até hoje, se estiver passando. A maioria das vezes eu consigo até reconhecer alguns episódios em poucas falas. Então, dessa vez eu tenho um pouquinho mais de propriedade pra saber o que eu tô falando, diferente dos vídeos de My Little Pony, que eu ainda tô aprendendo com vocês. Então, só mais uma vez, deixando claro como o sol, que eu não criei essa teoria e não possuo nenhum direito sobre ela. Eu apenas sou um cientista digital aqui tentando propagar esse conhecimento e trazer essa discussão pra cá, porque eu nunca vi nenhum BR falando sobre. Eu traduzi tudo manualmente e também deixei os meus comentários e impressões. Bom, nesse vídeo, que foi postado 5 anos atrás, se inicia com 3 cenas de Bob Esponja que já tentam dar um pouco de suporte para essa teoria sem muita argumentação, trazendo mais provas visuais para te ajudar a se convencer de entrar na pira do nosso amigo Doug, ou Doug. Na cena 1, a gente vê o Bob Esponja tirando a cabeça desse peixe aqui e ele diz: "O pessoal da clínica de melhoramento de cabeça disse que ninguém ia notar." Como se ele tivesse feito algum procedimento estético. Mas dá pra ver claramente que é uma cabeça removível, tipo um capacete. Esse aqui é aquele episódio em que o Bob Esponja fica paranoico e ele tenta ver se é o Plankton usando algum disfarce o tempo todo. Por isso que ele arranca a cabeça do caboclo. Cena 2. Nesse episódio aqui, o Bob fica com um bafão do cão e começa a achar que geral tá evitando ele porque ele é feio, não que ele seja gatíssimo. E tem esse pobre desse carteiro aqui que sente a catinga mortal do Bob Bafo e a cara dele simplesmente racha, revelando outra cara que também racha, revelando uma peixa. A cena 3 é aquela cena clássica onde o Patrick se finge de gorila para fazer com que o Bob saia da casa dele. Só que aparece um gorila de verdade fingindo que é o Patrick. Esse com certeza é o exemplo mais esdrúxulo dos 3. Mas nessa teoria aqui, ele vai de exemplos muito simples e concisos até momentos completamente aleatórios com lógica de desenho animado, mas que de alguma forma ainda dão suporte a essa teoria. Ironicamente, eu também encontrei um exemplo que poderia servir para suportar a teoria da pele durante a minha pesquisa. Esse momento aqui é onde o siriguejo assusta tanto esse cara que a cabeça dele anda pra dentro do corpo. Se você ainda não conectou o que esses 3 exemplos têm em comum, o negócio é o seguinte: em todos eles, os envolvidos parecem estar vestindo uma fantasia ou algum tipo de segunda pele. O vídeo então prossegue e explica pra gente o básico dessa teoria, que fica sumarizada nessa definição. Criaturas marinhas que, sabidamente,
vestem, removem e trocam várias formas de fantasia, disfarces e peles na fenda do biquíni. Pois é, disso que se trata toda essa teoria. O cara acha que a maioria desses peixes de background estão vestindo fantasias, se não todos os personagens. Agora nós conhecemos o primeiro princípio da teoria. Para seguir em frente com essa ideia da teoria, a gente tem que pensar que a sociedade da fenda do biquíni se baseia em uma sociedade humana, tornando-as comparáveis. Uma observação que o narrador deixa aqui é que tem muitas normas sociais na fenda do biquíni que são profundamente perturbadoras. Eu acho que eu concordo, quer dizer, obviamente é uma sociedade análoga à nossa, mas não exatamente igual, porque eles estão sujeitos a roteiro e lógica de desenho animado. Pior que isso, lógica de desenho animado de animal falante, que é ainda mais esdrúxula às vezes. E pior, eles estão num mundo debaixo d'água. Se você for parar pra pensar em como as coisas funcionariam se fossem realmente submetidas à pressão do fundo do oceano, aí sim a sua cabeça vai explodir de pensamentos pensantes pesados como cimento. Então é comparável, mas dentro de um universo completamente fantasioso. E o nosso amigo Doug vai tocar nesse assunto lá pra frente. O segundo princípio da teoria diz que todos do universo estão cientes e aceitam esse fenômeno da pele com normalidade. As únicas pessoas que não sabem do que tá acontecendo são os telespectadores. Ok? Não tem muito o que dizer sobre esse aqui. O terceiro princípio diz: a teoria é propagada por meio de forças extratextuais. Ou seja, aqui o nosso mano Doug está dizendo que os escritores do texto colocaram essa teoria no subtexto intencionalmente. Pois é, segundo ele, todo mundo que estava envolvido na criação do projeto sabia da existência desse sistema maluco que tá rolando no desenho sem as crianças saberem, e colocaram essas pistas no subtexto propositalmente. Aqui ele ressalta que os principais sinais desta teoria estão concentrados nas temporadas 1, 2 e 3 e tem resquícios na temporada 4. O que faz todo o sentido com a falta do criador que se ausentou do projeto depois da temporada 4. Mas, novamente, ele vai abordar esse assunto lá para frente. O quarto princípio é mais uma passadinha de pano para as pontas soltas dessa teoria, dizendo que ela é um trabalho em progresso que abrange várias subteorias, incluindo essas daqui. O aspecto de ritual, o elemento de psicose em massa e o meu favorito, a hipótese dos humanos em fantasias. Em tela, nós vemos outro exemplo e eu amo esse episódio. É aquele episódio daquele cara: eu nasci com pele de papel e ossos de vidro. E também tem aquele maluco gritando chocolate. Nesse exemplo aqui, esses dois têm os olhos sugados por um soprador de folhas. Se eu não me engano, esse é aquele episódio em que o Lula Molusco vai para um condomínio de lulas moluscos e ele fica entediado num lugar onde todos são como ele. Outro exemplo que é mostrado aqui é a Sandy Maromba, que claramente parece ter um braço humano. Graciane. Agora, o nosso amigo Doug vai se aprofundar no primeiro princípio, dizendo que há um exemplo fortíssimo que sumariza esse princípio de uma vez só: a roupa de salmão. Esse episódio se chama Morrendo por uma Torta, é da segunda temporada. E esse é aquele episódio que o Lula Molusco compra uma torta que na verdade é uma bomba. Esse áudio desse episódio em inglês, ele virou meme no TikTok, eu lembro de ter visto várias vezes. É aquele meme que o cara fala: ah, elas não são tortas caseiras. Elas vieram de uma fábrica de bombas. Elas são bombas. O foda é que o Bob Bomba acaba comendo essa torta e daí eles acham que ele vai bater as botas a qualquer momento. Então o Lula Molúsculo tem óculos, decide compensar tratando o Bob Esponja bem e passando tempo com ele para realizar os itens da sua lista da amizade. É um episódio tipo aqueles filmes bucket list, onde os caras tentam fazer várias coisas antes de morrer. Tem vários filmes desse jeito. Um desses itens da lista é colocar o Lula Molusco vestindo uma fantasia de salmão e apresentar ele a várias pessoas. Mas por que nosso amigo Doug acha que essa cena é tão perturbadora? Ele explica: se a vida na fenda do biquíni é um paralelo quase perfeito com a sociedade humana, os peixes não estão ali para serem peixes, e sim um paralelo a pessoas, o que significa que algo de criminoso no nosso mundo também é criminoso lá. Algo engraçado no nosso mundo também é engraçado lá. E algo estranho no nosso mundo também seria perturbador na fenda do biquíni. O salmão é um peixe, mas na fenda do biquíni, peixes são pessoas. Então, quando essas crianças da cena veem o Lula Molusco vestido assim,
É como se ele tivesse vestido a pele de alguém, até possivelmente de um conhecido. Ele até faz uma comparação sobre o filme O Silêncio dos Inocentes, onde o Hannibal Lecter, o notório criminoso canibal do cinema, veste a cara de um dos guardas para escapar da prisão. Aqui eu discordo um pouco, porque o Doug se empolgou e pintou isso como se fosse extremamente aterrorizante. Tá, eu entendo. Isso é provavelmente para deixar o vídeo mais interessante e também para apoiar a teoria dele. Mas existem roupas de pessoa, cara. Tipo, o Cebolinha da Carreta Furacão é uma fantasia de pessoa. Também tem aquele povo que veste roupas de látex pra fingir que são outras pessoas ou que são um tipo de boneca humana. Nossa, eu tive um flashback. Até em cosplays tem gente que veste outras partes pra fazer parte do cosplay. Então não precisa ser necessariamente uma pele arrancada de um cara. Daí o Doug viaja um pouco mais ainda, dizendo que o salmão só é rosa quando tá sem pele. A cor salmão vem do salmão sushi, sei lá, ou cru. Que na verdade o salmão peixe é cinzento. Não, e salmão em desenho geralmente é rosa, porque ele fica mais identificável como salmão. Mas também existe o salmão vermelho. Olha ele aqui no filme do Irmão Urso. Eu lembrava muito bem desse salmão vermelho bicudo. Eu acho que essa espécie de salmão aqui, ele só tem nos Estados Unidos e Canadá, mas eu posso estar errado. Então eu acho que aqui foi um pouco viajado. Mas ele deu esse exemplo principalmente para ilustrar um momento chocante no desenho, se você parar para analisar logicamente. Agora vamos nos aprofundar nos outros exemplos, que são todos da temporada 1, 2 ou 3, ou 4, e ele diz que eles têm que ser analisados como peças de um todo que fazem suporte à teoria e não avaliados individualmente como cenas ocasionais. O primeiro exemplo que ele vai explicar aqui é daquele episódio onde o seu siriguejo fica todo rosa, esquisito, amassado, nojento, chicletinho. Ele tá trocando de casca, só que aí precisa ir para uma reunião com os seus antigos camaradas da marinha. Eu vou fazer uma pausa nerd aqui porque tem muitos animais que trocam de pele ou de casca, e esse processo é chamado de ecdise, e geralmente é muito estressante pro bichinho, e se ele não for bem executado, pode causar problemas de saúde graves. Esse processo é tão estressante porque, além de trocar de pele, literalmente, eles têm que gastar todo o seu recurso para produzir uma casca nova, uma nova pele. Eu passei 40 minutos vendo vídeos sobre a muda dos caranguejos e foi muito legal. Eu acho que eu me sinto um pouco parte desses animais porque eu praticamente troco a pele toda da minha mão uma vez por ano, pelo menos, porque eu tenho alergia de pele. É bem paia. E bem estressante também. Enfim, o Doug aqui, ele diz que essa pode ter sido a primeira, mas não é a última vez que o seu siriguejo e o Bob Esponja trocam de corpos. Ave Maria. Essas são cenas do episódio Gancho Habilidoso, quando o Siri Jorge, eu escrevi Siri Jorge no roteiro, ele bota uma máquina de pegar bichinho no Siri Cracudo. E acontece essa cena bizarra, quando ele tenta se esconder de um vendedor. O próximo exemplo é o do episódio Não Entra Pirralho, aquele em que o Bob e o Patrick tentam entrar num bar e a Sandy simplesmente arranca um pedaço da pele do cabra e coloca de volta com a tatuagem dele ao contrário. Isso acontece várias vezes na série também. É como se a pele dos caras fosse feita de velcro ou alguma coisa simbiótica que dá pra tirar e grudar de novo, tipo slime. Aqui tem mais alguns exemplos, acompanhe a tela ao som de Lacrimosa. Essa última cena sugere pra gente que pode existir de fato diversas camadas de pele que simplesmente podem ser rasgadas a qualquer momento e vida que segue. Agora, vamos falar sobre o episódio Criando Tempo ou Doing Time, que é uma tradução muito bosta. Doing Time não é criando tempo, não. É tipo, pagando tempo na cadeia. E também aquela música do Lana Del Rey. Esse é o episódio em que a senhora Puff vai pra cadeia. E lá, o Bob Esponja e o Patrick ficam tentando várias maracutaias, incluindo vestir-se de guardas. E depois os guardas de verdade aparecem e a senhora Puff arranca o rosto deles. O próximo exemplo é nessa cena onde eles tiram a cabeça desse tiozinho e é comparável a uma cena do Scooby-Doo, onde os caras tiram a fantasia de vilão revelando quem era no final dos episódios. E ele faz uma observação sobre aquele termo que a gente discutiu no começo,
a clínica de melhoramento de cabeça. Isso pode ser só uma piada sem relação pra zoar com pessoas que fazem procedimentos super drásticos na aparência, mas escutam aquele "nossa, ninguém vai notar, tá super natural". O Doug acha que isso não é só uma piada, mas sim uma dica dos escritores sobre esse lugar existir mesmo, uma clínica de melhoramento de cabeça real. E ele fala que não teria só uma clínica de melhoramento de cabeça, mas também de outras partes do corpo, e novamente eu duvido um pouco. E se o cara só tiver a cabeça pequena e ele quis dar uma disfarçada? Era isso que eu tinha entendido, até o Doug apontar que os braços do cara são de completamente outra cor. Então, ou ele tá usando uma roupa marrom com braços verdes, ou ele adquiriu duas fantasias em lugares diferentes. O próximo exemplo é uma clínica de narizes, que novamente vem de uma piada onde Bob Esponja e o Plankton estão cantando uma música. Também tem aquele episódio em que o Bob Esponja fica obcecado por karatê e ele usa uma língua falsa. Aqui um adendo. Segundo o Doug, esse episódio todo é sobre eita bicho e não sobre karatê. Isso me deixou muito desconfortável fazendo esse vídeo. Só que eu já tinha visto esse vídeo do Doug anos atrás, como eu falei, então eu já tinha adquirido essa informação e pelo bem da minha sanidade eu apaguei completamente da minha mente, mas aqui estou eu traumatizado de novo e traumatizando vocês, de nada. O próximo episódio é aquele onde o Lula Molusco imagina o seu rival com roupas de baixo e musculosão e tu é. Depois a gente tem o meu favorito, o cara de ossos de vidro e pele de papel, e ele também tá usando uma fantasia dele mesmo, cheio de gesso. Não era mais fácil ele só vestir o gesso? Depois temos o episódio em que o Roberto Esponja não quer sair de casa, aquele do gorila. Ele se chama Sofri um Acidente. Aqui o apontamento é o seguinte: tudo bem o Patrick encontrar uma fantasia de gorila, ok, plausível. Mas aonde o gorila encontrou uma fantasia de Patrick? Tem uma loja de fantasias na fenda do biquíni que replica perfeitamente cada cidadão? Novamente aqui eu cito as roupas da carreta furacão. Nesse mesmo episódio, o Bob pergunta como que o gorila tá embaixo d'água tranquilo e retumbante. E o macaco fica super confuso e chama o amigo dele Zebra pra ir embora. Quer dizer, eu acho que é um cavalo pintado de zebra, não tenho certeza. E agora vem uma parte ainda mais maluca, se você tá achando esse vídeo normal. Falando sobre o gorila, o Doug aponta que é engraçado que esse ator que dubla o gorila também dubla o Fred do Scooby-Doo, que já foi citado nesse vídeo como sendo o cara que desmascara os manos vestidos de monstro, que na verdade são humanos malfeitores. Scooby-Doo é sobre isso, né? Só que agora esse cara tá do outro lado da moeda, sendo mascarado. E o Doug diz: nossa, como seria irônico se o dublador do cavalo também fosse um dublador que pudesse se relacionar com a teoria da pele. E é isso mesmo, esse cara dubla o peixe de American Dad. Eu nem lembrava que tinha um peixe em American Dad, mas ok. Mas o fato do cara ser um peixe falante é uma dica bem clara dos autores da série sobre essa teoria, não é mesmo? O que vocês acharam dessa irônia subaquática? Prosseguindo, temos outro exemplo de um personagem que simplesmente tira a cabeça. O Homem-Raio, o inimigo dos grandes heróis Homem-Sereia e Mexilhãozinho. No próximo trecho, o Patrick tira a tampa da própria cabeça e o Bob Esponja coloca outro exato topo de cabeça do Patrick nele. Aonde eles adquiriram esse topo de cabeça? Será que eles decapitaram outra estrela do mar ou será que é a clínica de melhoramento de cabeça? O próximo é um exemplo do Lula Molusco no episódio do condomínio dos Lula Moluscos. Ele rearranja o rosto dos caras com um soprador de folhas. E nessa cena, o narrador destaca que os dois Lula Moluscos não parecem estar ligando muito pra esse rolê, como se quase todo mundo soubesse que são apenas fantasias ou peles que não trazem sensação de dor alguma. Nesse outro trecho, o seu siriguejo fica tão doidinho por conta de dinheiro, que acaba quebrando a cara toda, e daí sai outra cara que também é quebrada, e daí ele acaba ficando com a terceira cara. O Doug fala pra gente tentar visualizar outro personagem fazendo a mesma coisa, como isso seria estranho ou gore. Mas dentro do Bob Esponja até que faz sentido, já que eles fazem essa maluquice o tempo todo. E vamos comentar de novo sobre aquele episódio da Senhora Puff sendo presa. O Patrick e o Bob Esponja se disfarçaram como duas pedras também. Só que eles acabam sendo destruídos por essa outra detenta e o Bob diz algo como:
lá se vai o depósito da fantasia. Sendo outra evidência de que eles realmente compraram essas fantasias de pedra com o mesmo padrão da pele deles em algum lugar. Agora, o Doug fala que ele vai dar um episódio mais concreto, com uma prova mais consistente. O episódio A Sobrevivência dos Idiotas. Aquele é onde a Sandy hiberna e o Bob Esponja e o Patrick saem fazendo maluquices na casa dela. Aqui, de novo, o Patrick perde o topo da cabeça e eles arrancam toda a pele da Sandy, a pelagem, melhor dizendo. Mas, para compensar, os dois deixam que ela vista eles. Pra ser sincero, eu não achei esse episódio tão absurdo, quer dizer, dá perfeitamente pra raspar todo o pelo de um animal e vestir como uma pelagem, isso é meio que normal. E depois aparece ela vestindo eles, isso é meio que lógica de desenho animado também, eles viraram meio que uns pretzel de bicho. Tudo bem que se ela tivesse cortado os dois em pedaços e feito uma roupa de pele estilo Silêncio dos Inocentes, daí sim eu acharia uma prova concreta. O próximo exemplo, novamente, é aquele do carteiro quebrando a cara, e eu também não acho um exemplo tão forte assim, mas o que inculcou o nosso amigo Doug aqui é que ele parece muito jogado, só tá ali e ninguém fala sobre isso, como se fosse uma dica. Pra mim pareceu só mais uma piada estilo Matryoshka, aquelas bonecas russas, igual o da cabeça do seu siriguejo. Vai ver, eles gostavam bastante dessa piada e que resolveram fazer de novo. E aqui vem o exemplo com certeza mais estranho pra mim, daquele episódio Tornei-me um Gary adolescente, onde o Bob Esponja pede pro Lula Molusco cuidar do Gary e tem aquele rolê da injeção de plasma de caracol que o Lula acaba injetando no Bob. Mas não foi essa transformação bizarra que chamou a atenção do nosso narrador. Não, foi esse cara, o veterinário do Gary. O cara tem braços marrons enquanto os pés e a cabeça dele são roxos. Pensando logicamente, eu achei que tivesse sido só um erro de pintura, ou sei lá, fizeram uma paleta de cores meio loucas. Mas ele tem dedos. Usando um pouco de lógica, eu achei que ele tivesse dedos pra segurar essa injeção nessa cena, né? Já que esse episódio é da primeira temporada, talvez os caras ainda estivessem se acostumando com como eles usariam a mão dos peixes. Mas daí tem os dedos e a cor diferente, então talvez seja realmente uma prova de alguma coisa estranha. Pra solucionar esse mistério, o Doug nos dá 3 hipóteses. Ele é um peixe marrom vestindo uma fantasia roxa com os bracinhos de fora, ou ele é um peixe roxo vestindo mangas nos braços, ou uma terceira opção. E se esse cara nem peixe é? A próxima prova é ainda mais concisa, essa aqui realmente eu comecei a cair no papinho do Doug. O grande e aclamado episódio Bob Músculo Calça Cheia, que é apenas 4 episódios após o episódio do Gary adolescente. Nesse aqui a gente tem os famigerados braços de âncora, que são luvas infláveis que o Bob Esponja usa para conseguir entrar no grupo dos marombas. Aqui o Doug explica que as pessoas já estão tão acostumadas com fantasias de pele que eles nem ligam para o que estão vendo, que seria o Bob Esponja com braços cor de pele rosa. Só que aqui eu não entendi muito bem a lógica. Não deveria ser diferente? Se todo mundo já tá acostumado, por que eles decidem comprar a mentira do Bob e comparar forças com ele? Se eles já estão acostumados às pessoas vestindo pele, por que eles só não falam, o cara pegou o caminho mais curto e decidiu usar os braços de âncora? Se esses caras são marombas, eles provavelmente conhecem os braços de âncora. Outra coisa estranha nesse episódio é o tubarão da propaganda dos braços de âncora. Ele diz que antes desse produto, ele também já foi um frangote. E mostra essa foto daqui, aonde dá pra gente ver que os dois são completamente diferentes. Um deles é cinza e o outro é verde. Eles também têm dentes diferentes e toda uma conformação física diferente. Até os olhos do cara mudam. E agora que ele tá bombado, ele também tem braços super longos com dedos. Mas é lógico, isso aqui poderia também ser uma piada para nos mostrar como esses anúncios geralmente são super falsos. Tem vários produtos de beleza ou sei lá, onde o anúncio mostra uma pessoa completamente diferente no antes e depois. Porque são duas pessoas diferentes. E não antes e depois. E por acaso, além de ter as luvas de âncora, nesse episódio a gente também tem a Sandy mostrando os bração de cavala dela, que parecem claramente humanos. O Doug diz aqui que quando ela puxa a manga do traje, ela tá puxando também a manga da fantasia de esquilo, revelando que ela é uma humana por baixo. Mas tipo, minutos depois, ele mostra os braços dela exatamente iguais. Talvez isso seja só uma piada de colocar uma imagem extremamente realista em um desenho simplificado, igual eles faziam no Flapjack, que é um dos meus desenhos favoritos.
Bom, chegou a hora de falar sobre as subteorias. Colocar tudo junto nessa equação e ver se encontramos alguma resposta. A primeira subteoria se chama aspecto de ritual. Aqui o Doug nos explica, dando muitas voltas, que existem muitas culturas onde pessoas fantasiadas ou com máscaras ritualísticas aparecem para celebrações de eventos. Se vestem dessa forma para fazer celebrações ou outros eventos religiosos na tentativa de representar ou tentar invocar alguma entidade ou figura religiosa. Ele levanta alguns pontos sobre como esses rituais são extremamente específicos. Eles envolvem entidades sobrenaturais com localizações geográficas bem específicas em dias específicos de adoração. E essas criaturas têm fontes de poderes espirituais. E essas entidades podem ser boas ou malignas. Ele também fala um pouco sobre a história das máscaras no teatro, onde elas eram usadas para permitir que as pessoas performassem coisas diferentes, como gênero, idade ou personagens específicos e até animais. Bom, seguindo essa lógica, todos os integrantes da Fenda do Biquíni estariam envolvidos num tipo de ritual complexo que ocorre todos os dias. Essa teoria tá ficando muito bizarra, né? Não? Mas que figura religiosa eles estão adorando lá na Fenda do Biquíni? Qual é o único deus que temos na Fenda do Biquíni? Eu pensei, Poseidon. Mas não, estamos falando do holandês voador. O que é o holandês voador? A gente ouve a explicação do próprio Siriguelo. Todos os anos, na Noite das Bruxas, o holandês voador visita a Fenda do Biquíni num navio pirata, como esse daqui, só que maior. O holandês voador aparece e começa a roubar as almas das pessoas, e daí ele as guarda num lugar, o saco das almas. Segundo Doug, o holandês voador cumpre todos os requisitos citados anteriormente, sendo uma entidade sobrenatural que está especificamente ligada à Fenda do Biquíni num dia específico, na noite do Halloween, que tem grandes poderes que podem ser usados para o bem ou para o mal. Ele então aqui cita um ritual japonês onde os caras se vestem de demônios para espantar espíritos demoníacos. E nesse mesmo episódio, o Lula e o Bob Esponja se vestem de holandês voador no Halloween. Só que a fantasia do Bob Esponja é tão ruim que o próprio holandês voador aparece para zoar o look da Mona. O que seria totalmente possível nesse tal ritual japonês ou coisas análogas, segundo Doug. O qual incrível é essa parte da teoria, só em alguns pontos, segundo o próprio narrador, dizendo que essa também não é a sua subteoria favorita. Vamos à próxima, que é a teoria da psicose em massa. Isso pode ser explicado como quando um grupo de pessoas ficam todos maluquinhos da mesma forma, no mesmo lugar, sem nenhuma causa física aparente. Daí ele cita alguns exemplos reais disso, que, segundo ele, são raros, como num convento de freiras, onde todas as freiras começaram a miar como gatas, ao invés de se comunicar com palavras. Mas eu tenho um exemplo próprio, favorito, de psicose grupal, que eu penso regularmente quando entro nesse assunto, que é a epidemia da dança da morte, onde um povo lá começou a dançar até bater as botas por dias a fio, sem explicação ou motivo aparente. É um dos eventos mais misteriosos da história mundial. Então, o Doug nos fala aqui que esse comportamento seria completamente plausível dentro do desenho, que eu até concordo nesse ponto, mas que para isso ser desencadeado necessitaria de um evento traumático grandioso que afetasse todos os envolvidos da cidade. Talvez uma doença ou um experimento que deu errado, ou uma resposta mais simples, efeitos da poluição marinha. Eu achei que ele fosse mencionar aquela teoria de que os personagens do Bob Esponja todos foram alvo de um experimento nuclear, como aquele que acontece no atol do Bikini. Todo mundo já ouviu falar dessa teoria, eu imagino. Mas não. Ele não se aprofundou muito nesse ponto. Seria uma teoria completamente possível, como ele disse, mas por que alguém retrataria isso num desenho animado? Eu acho que é só uma boa teoria. Por último, temos a teoria dos humanos em fantasias de peixe. Segundo Doug, essa hipótese não só responde quase todos os momentos da teoria da pele, mas também muitas outras inconsistências do desenho. Tá, suponhamos que sim. Todos os personagens são humanos em roupa de peixe. Como eles respiram embaixo d'água? Eles não respiram, porque eles não estão embaixo d'água. Segundo essa teoria, todos os personagens são pessoas com identidades falsas, praticamente como se estivessem atuando como personagens. E todas as situações que a gente vê nas Fendas do Biquíni são simplesmente atuações roteirizadas, uma grande farsa. Ele meio que já tinha sugerido isso quando estava falando sobre as máscaras pra gente e sobre os motivos que levam pessoas a vestirem fantasias, citando, além dos rituais religiosos, entretenimento. Eles não estarem de verdade embaixo d'água responde várias das maluquices que a gente tinha comentado antes, como a relação com gravidade, pressão, sons
e até a existência de fogo embaixo d'água. E principalmente o fato de que ninguém nada pra cima, eles só ficam no fundo, como se estivessem ancorados no chão, como se estivessem na gravidade da terra seca. E também explica aquela Lagoa Gu, naquele episódio específico da Lagoa Gu. Como que tem uma lagoa dentro da porra do mar? Não é mar, entenderam? Eu queria aproveitar pra dizer aqui que quando eu era criança, eu achava que todos os desenhos animados, na verdade, eram pessoas filmadas que de alguma forma eram transformadas em desenho animado. Tipo, se você pegar qualquer desenho, vamos dizer, A Vaca e o Frango, eles pegavam uma vaca e um frango e filmavam eles, e daí vinham atores e faziam a voz, e eles botavam som, daí de algum jeito eles transformavam em desenho animado. Eu não sei porquê, mas na minha mente de criança isso fazia muito sentido. Talvez por causa dos vários filmes de live action que misturavam desenho no começo dos anos 2000. Voltando ao vídeo, saindo do meu devaneio, ele fala que uma das explicações para lagoa ou para praia também poderiam ser a densidade diferente do mar, que acaba separando as duas matérias. Mas isso não explica as outras formas de água no desenho, como quando eles tomam banho, ou copos d'água, ou mangueira, etc. Então, segundo o Doug, nós estamos assistindo um desenho sobre peixes que agem como humanos, vestindo roupas e tendo atividades e uma linguagem similar à nossa, mas a gente tem que lidar com todas essas inconsistências, fazendo com que a nossa crença seja suspendida para conseguir aproveitar o desenho sem ficar ao todo tempo pensando, ah, mas isso não seria possível. Só que se a gente entrar na pira dele aqui, onde tá todo mundo só fingindo ser peixe, num tipo de atuação ou sketch, tudo de repente passa a fazer sentido, porque não precisamos mais suspender a nossa crença. Mas se eles são todos humanos, e os humanos de verdade? Temos dois representantes humanos na série Bob Esponja: o Homem-Sereia e o Mexilhãozinho, que são literalmente humanos vestindo fantasias. Nenhum dos moradores da fenda do biquíni parece achar estranho dois humanos idosos vivendo no fundo do mar. Eles são a prova cabal da teoria dos humanos fantasiados, porque eles são, exatamente, humanos fantasiados, vivendo identidades falsas e atuando o tempo todo. Eles não são super-heróis de verdade. E com isso são encerradas as subteorias. O Doug diz que você não precisa escolher a mais crível, porque o desenho pode ser uma amálgama ou um mix de todas as três ou alguma coisa, uma quarta opção, sei lá. A pergunta final que fica então é por quê? Por que cacetes um cara escreveria um desenho com uma lógica tão bizarra e envolvendo a chamada teoria da pele? Ele diz que o máximo que a gente pode fazer é especular sobre a mente criativa que gerou tudo isso. Segundo ele, é quase sólido entre a comunidade que as 4 primeiras temporadas são as melhores. Há uma sutil mudança na qualidade das piadas e do texto depois da 4ª temporada. Então ele faz um parêntese aqui para começar a falar sobre o autor do show, o animador e produtor que já era conhecido da Nickelodeon, Stephen Hilberg, e que antes de buscar essa carreira mais ligada à produção criativa, era um biólogo marinho. Eu sempre pensava nesse cara quando estava pensando em desistir da carreira de veterinária. Se ele conseguiu, talvez eu também conseguisse deixar as ciências biológicas para viver a minha paixão de criação, desenho e produção de vídeo. Mas o Hilberg só trabalhou no desenho até a 3ª temporada e o primeiro filme. Posteriormente, ele voltaria para o 2º filme, mas de outras formas. Então, depois da 4ª temporada, o desenho ficou bem menos estranho e os momentos relativos à teoria da pele ficaram cada vez mais raros e menos complexos. Outro apontamento interessante feito pelo narrador aqui é aquele episódio onde o Homem-Sereia e o Mexilhãozinho formam tipo uma Liga da Justiça, com a Sandy, o Lula, o Bob e o Patrick. E ele diz pra Sandy que todos os poderes estão na fantasia, é só vestir. Isso também, em algum nível, pode ser relativo à teoria da pele. Outro apontamento é que o Hilberg não tratava os telespectadores como crianças bobinhas e limitadas. Tinha várias piadas mais complexas e mais adultas ali no meio, permitindo com que adultos também aproveitassem o desenho. Mas, mesmo assim, ele trazia temas bem simples e divertidos. O vídeo então nos leva para uma grande homenagem ao Hilberg, que com certeza foi uma grande perda, mas que nos deixou esse presente incrível e que é todo esse universo da fenda do biquíni, e mais importante, as nossas memórias de quando a gente assistiu o desenho. Ele encerra contando sobre como é um desenho incrível que fica cada vez melhor quando reassistimos, porque podemos notar pequenos detalhes. E essa foi a grande teoria da conspiração de Bob Esponja, a teoria da pele. Quando eu assisti esse vídeo do Doug, eu fiquei completamente obcecado com essa teoria, porque ela fazia muito sentido e era muito convincente. A argumentação do vídeo é muito sólida e você compra essa narrativa. Mas hoje em dia, quando eu assisti de novo, com o propósito de fazer essa análise e trazer pro vídeo, ela me parece mais uma saladona de coincidências
e algumas coisas que nem fazem tanto sentido assim. Mas eu achei muito legal essa pseudo-pesquisa e análise tentando conectar várias coisas inexplicáveis. E feita para responder uma pergunta que nem existe, é tudo lógica de desenho animado, cara. Mas eu também sou suspeito para falar porque eu adoro análises minuciosas e extremamente complexas de alguma coisa muito simples. Quanto mais você cavuca, mais observa, mais você encontra detalhes que podem ser, no final, todos amarrados em alguma teoria maluca. Concluindo, então, eu diria que essa teoria é bem pouco provável. Por que esse grupo de criadores teria pensado num detalhe tão intrincado, já que tudo pode ser respondido com lógica de desenho ou foi só uma piada? Tem muitos desenhos que extrapolam a própria lógica só para fazer uma piada engraçada, já que desenhos são para divertir. E a maioria das crianças não vai ficar pensando, nossa, mas como isso aconteceu? Como o Doug sugere. Se faz sentido dentro do universo, como ele disse, ninguém parece estar chocado com isso. Então, faz sentido. Eu mesmo, às vezes, quando mestro RPG, eu deixo passar alguma coisa que seria meio ilógica no universo, só porque o player tá querendo fazer uma piadinha para divertir o pessoal. Se for algo mais sério ou que acabe virando uma ação que seja muito importante no jogo, eu dou uma freada, lógico. E muitas vezes no processo criativo de roteiro, ou desenho, ou ilustração, ou animação, às vezes o artista precisa fazer as coisas um pouquinho menos concretas e mais criativas, tendo aquela famosa licença poética. Mas eu gostei de estudar tudo isso como se fosse um vídeo super importante que mudaria a história da ciência e fazer esse relatório aqui para vocês com a tradução e meus apontamentos. Agora eu quero saber o que vocês acham. Vocês acreditam na teoria? Acham ela divertida ou acham ela completamente plausível? Com certeza foi isso que aconteceu. Enfim, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Valeu por assistir até aqui. Considere interagir comigo nas outras redes, estão tudo aqui embaixo. Também considera se tornar membro, porque daí a gente pode interagir nas lives que eu tô fazendo pros membros e no grupo do Discord. Agora fiquem com algumas fanarts que eu recebi e é isso. Tchau.